A essência da PEC, da reforma administrativa agora é essa, né? É transferir o máximo possível de responsabilidades no que diz respeito à formulação e implementação de políticas públicas do Estado para o setor privado, por meio desse artigo, o tal do 37A, que prevê esse compartilhamento de recursos físicos, humanos, orçamentários, etc. Então, são instrumentos que fragilizam muito a institucionalidade que estava sendo criada e aperfeiçoada desde 88, né, colocando em risco a capacidade do Estado de agir de modo permanente, previsível, né, e, obviamente, aderente às necessidades da população e do país. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos falar sobre a reforma administrativa. Mas não só da reforma administrativa que está aí colocada na mesa, vamos falar sobre a ideia de reforma administrativa e sobre a ideia do papel do setor público e do funcionário público, né? Vamos tentar ir além da discussão que está colocada na mesa, que é uma discussão simplista de redução do Estado, achando que a redução do Estado é uma panaceia, né, para resolver todos os males do Brasil, né? Um tema da maior importância, da maior relevância, inclusive porque, a meu ver, a gente pode andar para trás com a reforma, né? O contrário do que se coloca na imprensa e que se coloca hoje em dia, né, dessa reforma como um avanço, ela pode ser, inclusive, ser um atraso. Mas já estou me alongando aqui, queria chamar, né, os nossos convidados de hoje, que são grandes conhecedores do tema, o Zé Celso, a Roseli Faria, que tem uma vida de pensar, de trabalhar com esses temas, né, experiência prática, teórica, de pesquisa. Então, para a gente é uma honra, uma alegria poder recebê-los aqui para conversar sobre esse tema da reforma administrativa. Eu vou começar já passando a palavra para a Roseli, pedir para ela falar um pouquinho da trajetória dela, depois para o Zé Celso, e a gente já mergulha aqui nas discussões. Sejam muito, muito bem-vindos. É um prazer e honra poder recebê-los aqui no nosso podcast. Obrigado. Obrigada, Paulo. Primeiro, eu queria agradecer o convite para estar aqui, né, com você e com o Zé Celso, discutindo esse assunto, como você colocou, é super importante. Bom, eu sou Roseli Faria, eu sou analista de planejamento e orçamento, que é uma carreira aqui do Serviço Público Federal, que atua basicamente no planejamento e no orçamento. Sou formada em economia pela FEA-USP, na mesma época que vocês dois, viu, Paulo? A gente deve ter se encontrado nos corredores em algum momento. É verdade, mas a gente... Estamos dos anos 90, da FEA-USP dos anos 90. Isso, exatamente, a gente deve ter se encontrado por ali. A minha carreira, numa primeira etapa, foi toda no serviço privado, né, no setor privado, e a partir de 2011 eu vim para Brasília, tenho atuado, então, aqui em Brasília com orçamento público. Sou atualmente vice-presidente da SECOR, que é a Associação Nacional da Carreira de Planejamento e Orçamento, uma entidade que pertence à ARCA, que é a Articulação Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, das Carreiras Públicas para o Desenvolvimento Sustentável, que reúne a SECOR, a FIPEA do Zé Celso, a FBNDES do Arthur, enfim, a gente tem atuado para discutir Estado, políticas públicas, direitos, ali no âmbito da ARCA, e também sou atualmente da coordenação executiva da Coalizão Direitos Valem Mais, que também é uma coalizão de entidades que discutem a democratização do orçamento público. Boa, obrigado, Zé Celso. Conta pra gente o que você anda aprontando desde os anos 90 lá da FEA. Bom, também queria agradecer muito o convite aí do Arthur, em nome dele cumprimentar todos os colegas da AFBNDES, Associação dos Funcionários, agradecer o Paulo Gala aqui também pela presença, e a Roseli, querida amiga, de luta aqui em Brasília contra a PEC 32 e outras lutas mais, né? Então, eu me formei em Economia pela FEA-USP em 94, depois fiz o mestrado na Unicamp, né, e defendi minha dissertação no final dos anos 90. Em 97, eu vim para Brasília como servidor público do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e estou no IPEA desde então, né, já há mais de 20 anos, então, de serviço público. Trabalhei durante muitos anos na área social, políticas sociais, previdência, mercado de trabalho, e de 2009, 2010 para cá, eu migrei para uma área que a gente criou no IPEA nesse momento, que foi a área de estudos e políticas do Estado, instituições e democracia, e nessa área eu comecei a trabalhar esses temas mais da administração pública, do planejamento governamental,
não é? E essas coisas de burocracia, e agora também reforma administrativa. Né? De 2019 para cá, eu assumi a presidência da AFIPEA Sindical, a Associação dos Servidores do IPEA, e estamos, então, desde então, na verdade, né, lutando inicialmente contra a reforma trabalhista, depois reforma da Previdência, e agora, desde 2020, sobretudo, contra a reforma administrativa, que são parte, todas essas, de um pacote mais amplo, né, de desmonte do Estado e de assinte aos direitos sociais e da própria Constituição de 88. Então, é um prazer muito grande, cumprimento pelos temas e pela importância dessa discussão. Legal, obrigado, Zé Celso. Começando pelo começo, eu pediria para a Roseli, depois um pouco para o Zé Celso também, fazer um breve resumo do que está colocado na PEC, do que é essa reforma administrativa, e já no espírito de trazer para as pessoas a ideia de que, primeiro, que a reforma que está colocada aí, ela tem muitos elementos de desmonte, né, e muitos elementos problemáticos que eu queria que a gente explorasse aqui, se fosse possível, e abrir a cabeça das pessoas para o termo reforma, porque existem várias reformas possíveis, N reformas possíveis, né? Porque a palavra reforma, ela pode, evidentemente, ter uma conotação positiva, de melhorar, de aumentar a eficiência, de aumentar a capacitação do servidor público, de dar mais condições para o servidor público trabalhar, né? Então, tenta se contrabandear, especialmente na grande imprensa, a ideia de que como a reforma é bom, né? Então, eu queria já começar por esse começo, né, de fazer um diagnóstico claro de que reforma é essa que está na mesa, para que as pessoas tenham clareza, né, de que esta é uma reforma dentre várias outras possíveis e que tem determinadas características, a meu ver, né, que são majoritariamente ruins, mas obviamente que eu queria ouvi-los, se a Roseli puder já fazer um esforço hercúleo aqui de resumo da temática. Bom, dá para fazer um resumo, sim. Pegando aí o gancho que você falou, né, do termo reforma, eu diria muito mais que o que a gente tem hoje no Congresso Nacional, o que foi enviado, né, pelo Poder Executivo e aquilo que foi aprovado enquanto substitutivo, tem muito mais a ver com uma contra-reforma do que com uma reforma. Uma contra-reforma do Estado, daquele Estado inaugurado ali na Constituição de 88. Né? Muito se fala que o relatório melhorou o que foi enviado para o Congresso, mas o que foi enviado para o Congresso também era muito ruim. Então, o que a gente tem enfrentado lá propostas que, na realidade, vai gerar descontinuidade do serviço público, desprofissionalização do serviço público, aumento da corrupção, né? Ao contrário dos defensores que dizem que ali você está fazendo um foco, então, nos servidores para valorizar os serviços públicos, para melhorar a qualidade, na realidade, na hora que você vai ler lá os dispositivos, você percebe que não é nada disso, né? Se fala muito na estabilidade dos servidores, que de uma certa forma ela flexibiliza, mas isso vem não dentro de uma ideia que com essa flexibilização você vai melhorar a qualidade dos serviços públicos, não. Vem de uma ideia de você flexibilizar essa prerrogativa dos servidores, justamente para permitir outros vínculos de trabalho no serviço público, que permita ao Estado reduzir de tamanho, né? Ou mesmo terceirizar muito dos serviços que hoje são ofertados por servidores públicos, gerando, de um lado, oportunidades de negócio, né, para o mercado privado, e, do outro lado, possibilidades ou pelo menos tentativa de reduzir o gasto ou o tamanho do Estado a partir da redução da folha dos servidores, que, ao fim e ao cabo, na realidade, é mais uma tentativa de reduzir, né, o tamanho do Estado e a oferta de serviços públicos. Eu digo muito isso porque permaneceu no substitutivo um dispositivo que tem sido defendido pelo governo federal e já apareceu em outras PECs, por exemplo, que é a questão da redução da jornada dos servidores, que nada mais é do que redução da oferta de serviços públicos, com a redução proporcional de salário. Essa é uma proposta, por exemplo, que está, né, na tal reforma administrativa, que dizem que é para melhorar serviço público, mas obviamente para isso, para reduzir o tamanho do Estado. Ela apareceu na PEC 186, a tal da PEC emergencial, ela que o Paulo Guedes dizia no início da pandemia que precisava ser aprovada para ele ter 6, 7 bilhões e acabar com o coronavírus, ela que reaparece ali no início desse ano,
em troca, se suspendeu, né, o auxílio emergencial por 3 meses, porque queria aprovar a PEC 186 com esse dispositivo e não foi possível, e agora ela reaparece, então, aí na PEC 32. Então, assim, para mim isso não é só um indício, para mim isso é uma prova que, na realidade, o objetivo da reforma administrativa é reduzir o tamanho do Estado, é reduzir a oferta de serviços públicos para a população, dentro dessa linha, né, que você falou, aí, inaugurado com a teto dos gastos e as outras reformas que o Zé Celso mencionou. Eu queria até, já para passar a palavra para o Zé Celso, explorar um pouco desses dispositivos específicos, Zé Celso, se você tiver a paciência de explicar para a gente, porque a maioria das pessoas que nos ouvem não é especialista em finanças públicas e nos detalhes, né, do que está sendo proposto. Então, se você pudesse falar um pouquinho para a gente quais são os dispositivos que estão o que está na mesa, né? Fim de estabilidade, redução da jornada, redução do salário proporcionalmente, quer dizer assim, do que exatamente a gente está falando, né? Então, como a Roseli falou, né, o texto original que foi apresentado pelo Executivo ainda em 2020, né, no Congresso, ele é um texto bem diferente desse que acabou sendo aprovado na Comissão Especial, porque várias das coisas originais foram tiradas ao longo do processo de discussão e de embate legislativo. Né, dou um exemplo, né, havia ali no início a tentativa de se inserir na Constituição o tal do princípio da subsidiariedade, né, que era a ideia de transformar o Estado de agente central, estratégico do processo de formulação e implementação de políticas públicas num agente secundário ou subalterno ou subsidiário ao mercado, ao setor privado, que então assumiria essas funções, né? Isso saiu, né, do texto original. No entanto, permaneceu no texto aprovado agora no substitutivo o tal do artigo 37A da Constituição, né, uma nova proposta de artigo para a Constituição que prevê o compartilhamento, né, de espaço físico, de recursos humanos, de recursos orçamentários entre entes públicos e privados para esse mesmo objetivo. Né? Então, esse talvez seja o cerne que sobrou do texto original. Né? A essência da PEC, da reforma administrativa, agora é essa, né? É transferir o máximo possível de responsabilidades no que diz respeito à formulação e implementação de políticas públicas do Estado para o setor privado, por meio desse artigo, o tal do 37A, que prevê esse compartilhamento de recursos físicos, humanos, orçamentários, etc. Bom, esse é um dispositivo que permaneceu em essência, embora tenha mudado a forma dele ser apresentado. O outro dispositivo muito grave, que foi alterado também em relação à versão original, é o que diz respeito à terceirização da força de trabalho, né, no setor público, ou seja, uma espécie de reforma trabalhista embutida na reforma administrativa, por meio de onde se tentará promover não só uma flexibilização das formas de contratação e de demissão, né, ou seja, então, na prática, relativizando o Estatuto da Estabilidade, né, o Estatuto da Estabilidade, por meio do RJU, do Regime Jurídico Único, ele, na versão original, ele era abolido, a tentativa era se suprimir esse estatuto e transformar todos os vínculos do setor público em vínculos flexíveis, né? Contrato por tempo determinado ou contrato, enfim, por tempo indeterminado, mas não pelo RJU e sim pela CLT e outras formas. Essas outras formas mais precárias, elas acabaram sendo substituídas por um tipo de contratação dominante, que seria o contrato por tempo determinado, vale dizer, por até 10 anos, né? E praticamente, no dispositivo que foi aprovado agora, recentemente, pelo Senado, pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, praticamente todas as atividades administrativas e finalísticas, inclusive, né? Ou seja, aquelas que dizem respeito à prestação direta de serviços por parte do Estado junto à população, todas elas praticamente estariam passíveis de serem contratadas, não é? Realizadas por meio de contratação por tempo determinado. Né? Então, na prática, embora o Estatuto da Estabilidade tenha sido, entre aspas, preservado, né, por um conjunto chamado de núcleo estratégico, núcleo exclusivo de atividades do Estado, na prática, haverá a possibilidade de se contratar
praticamente todo e qualquer funcionário por tempo determinado. Então, isso representa, né, a quebra da estabilidade na prática e a flexibilização das formas de contratação e demissão, porque o contrato por tempo determinado não será estabelecido por meio de concurso, como se estabeleceu desde a Constituição, né? Serão processos seletivos simplificados, e quando houver a definição de calamidade ou necessidade emergencial, se poderá contratar até mesmo sem processo seletivo algum, né? O que representa um risco muito grande de apadrinhamento, de ocupação predatória do Estado, né? Bom, existe, no meu modo de ver, mais dois dispositivos muito terríveis, né? Muito problemáticos dessa versão que está agora aguardando ser levada a plenário para votação. Um deles é esse que a Roseli mencionou, né? Da possibilidade de redução de jornada e de salário em até 25%, também de modo praticamente uniforme ou integral para quase todas as categorias ocupacionais dos servidores, algo que, diga-se de passagem, não estava no texto original da PEC 32. Era algo que estava lá na PEC 186, da tal da PEC emergencial, e que foi derrotada na votação da PEC 186 no começo de 2021, né, e voltou agora clandestinamente nessa versão do substitutivo. Então, essa possibilidade também gera um risco, né, institucional, uma insegurança jurídica, né, e uma possibilidade de enfraquecimento, né, das capacidades do Estado de agir na provisão de bens e serviços, etc., para a população. Bom, e por fim, um quarto dispositivo bastante complicado é a possibilidade do dirigente, talvez até por medida provisória, identificar e definir determinados cargos ou funções que ele considere obsoleto, né, ou desnecessário, e por meio dessa definição, que seria uma definição quase que discricionária, ad hoc, ele praticamente coloca em disponibilidade, ou seja, em demissão, ele cria uma forma de demissão quase que automática dos servidores vinculados a esses cargos que, porventura, venham a ser considerados desnecessários ou obsoletos. Então, são instrumentos que fragilizam muito a institucionalidade que estava sendo criada e aperfeiçoada desde 88, né, colocando em risco a capacidade do Estado de agir de modo permanente, previsível, né, e, obviamente, aderente às necessidades da população e do país. Uma pergunta, assim, quase acaciana para vocês. Existe alguma coisa lá na proposta que se propõe a melhorar, de fato, né, as condições de trabalho ou a capacitação dos servidores públicos? Porque, assim, quando você chama de reforma, né, pelo menos alguma coisa positiva deve ter, porque essas medidas que estão elencadas aqui são literalmente medidas de desmonte, né? Quase que seria melhor mudar o nome, falar assim, olha, isso aqui, na verdade, a gente acha que o setor público é ruim, então a gente resolveu desmontar o setor público. Então a gente tem uma proposta de desmonte. Estou, obviamente, forçando o raciocínio, mas seria mais transparente, mais correto colocar na mesa como uma proposta de desmonte do setor público, e não como uma proposta de reforma do setor público, e por isso que eu estou fazendo essa pergunta que é quase acaciana. Existe alguma proposta de se melhorar critérios, ou de controle sobre corrupção, ou de critérios de análise de desempenho, ou de formas de aumentar a capacitação dos funcionários, né? Para pelo menos dizer que é uma reforma, ou é realmente um desmonte deslavado mesmo? Uhum. Roseli ou eu? Vai você, depois eu complemento. Posso comentar, porque você realmente falou a coisa certa, Paulo. Reforma é o truque retórico que vem sendo usado, né, sobretudo desde 2016 para cá, para se legitimar e se aprovar um conjunto de reformas que, como dizem, né, os condutores aí do processo, em nome de uma suposta melhoria, né, da atuação do Estado, do gerenciamento das finanças públicas, etc. Foi assim com o teto de gastos, com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, e a gente continua, né, enganosamente chamando de reforma. E, na verdade, é uma contra-reforma, como disse Roseli, né, uma deforma institucional do Estado. No caso da PEC 32, também foi criado
um conjunto de dispositivos que não estavam presentes no texto original, relativos à tal da avaliação de desempenho, né, que foi uma cobrança muito grande de todos os setores que participaram das discussões na comissão especial e também na CCJ. Bom, ocorre que o que se incluiu como dispositivos de avaliação de desempenho são dispositivos, na verdade, para facilitar a demissão de servidor, né, porque tem uma visão punitivista da atuação dos servidores. Então, duas avaliações negativas sucessivas, ou 3 intercaladas num período de 3 anos, etc., já permitem abrir um processo de demissão contra o servidor. Então, é uma leitura de desempenho punitivista, não é uma lei individualista, né? Não tem porque bônus, focada né? no indivíduo. Não tem bônus. Exato. Se desempenhar super bem, performar super bem, não vai ganhar nada. É só para nada. Então é isso. É uma visão individualista e punitivista que não tem instrumentos que incentivem, de fato, o desempenho e a atuação coletiva, por exemplo, no ambiente de trabalho, né, que visem a melhorar a capacitação do servidor para melhorar o seu desempenho em determinada função. Isso está muito fora do escopo. Inclusive, no que diz respeito às escolas de governo, há um desmonte, praticamente, desse instrumento, que é super poderoso para o desempenho, né, coletivo dos servidores. Passou, né, e vem passando de modo aí meio sem discussão muito clara, um conjunto de dispositivos que praticamente transferem, mais uma vez, para o indivíduo, o servidor, a responsabilidade pela própria capacitação necessária ao desempenho da função. Algo que, obviamente... Desculpa interromper, tem algumas medidas específicas em relação às escolas de governo? Como é que elas entram nessa história? Depois a gente já... Então, a versão que tramitou até agora é uma versão que... E esse é um aspecto menor da proposta, porque era tanta coisa ruim, né, que esse aspecto ficou até meio esquecido, né? Mas ali se colocava a desnecessidade, praticamente, das escolas de governo como um instrumento obrigatório para o processo de progressão e de capacitação dos servidores, né? Tal como vinha se construindo até então, né? Então, ali você praticamente joga uma pá de cal nesse instrumento que é super relevante, né, para a capacitação e aperfeiçoamento institucional dos servidores e do desempenho das políticas, né? Então, isso foi também meio que escanteado na proposta, né? E com a ideia da privatização que está por trás da reforma, as escolas remanescentes, por exemplo, a ENAP, né, que é uma escola importante de governo no âmbito federal, ela poderá ser transferida para uma iniciativa privada e gerida segundo a lógica, inclusive, do lucro, se for possível, né? Esse que é o ponto. Então, veja, é um desenho todo que vai contra a lógica de desempenho institucional agregado do setor público, né? E é muito mais uma lógica de desempenho como punição, né? E, obviamente, para criar mecanismos mais rápidos e fáceis de demissão. Esse aqui é o que está previsto. Então, nem por esse lado pode-se dizer que a proposta traz alguma melhoria efetiva, né, para o desenho ou para o funcionamento do setor público. Vamos ver se a Roseli traz alguma esperança aqui de que tem alguma coisa boa nessa reforma, Roseli. Tem um dispositivo que eu achei interessante, né, porque se tem muita lenda, que na realidade isso veio, né, do judiciário, dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, de que você poderia punir um servidor aposentando ele antecipadamente. Não, isso era possível, mas só para membros de poder dessas duas carreiras, porque o nosso caso, o servidor público, é o contrário. Você pode sofrer como punição uma cassação da sua aposentadoria, né? Se você é ativo, você pode ser demitido e aí você perderia essa aposentadoria no futuro, você não teria mais o regime próprio, e se você é aposentado e aí você é punido, eles podem cassar a sua aposentadoria. Então, existe lá um dispositivo, viu, Zé? Lendo milhares de vezes, eu falei, isso aqui é bom, porque eu acho de uma perversidade enorme você punir, de repente, o aposentado com 85 anos, caçando a aposentadoria dele, né? Agora, é só isso mesmo, né? Mas isso não afeta em nada o desempenho agregado do setor público. Nada. Não, porque é isso, na realidade, né? O objetivo é outro, então eles empacotam, falam que é melhorar a qualidade, valorizar o servidor, mas para começo de conversa, se o interesse realmente fosse esse, eles não começariam mudando a Constituição.
Não é nada na Constituição de 88, ali no artigo 37, enfim, que diz respeito à administração pública, que precise ser mudado para a gente avançar no aprimoramento dos serviços públicos, né? O trabalho teria que vir aí na legislação infraconstitucional, decretos, portaria, ou até mesmo mudança de cultura, né? Não existe caminho fácil de você mudar um dispositivo na Constituição e você ter, né, um avanço aí da qualidade do serviço público. Não é fácil, porque o serviço público, ele tem características diferentes do setor privado. Ultimamente, pior ainda, né, porque a gente está enfrentando aí um período de enorme instabilidade política. Por exemplo, o ministério que eu trabalho já teve 4 ministros, 5 secretários executivos, 5 decretos de estrutura, que são decretos de estrutura. Quando você muda ali os departamentos, né, você muda as coordenações gerais, toda essa instabilidade política também impede dos ministérios terem metas, né, terem planejamento, enfim, orientar os servidores para o alcance desses resultados. Então, assim, não tinha como ter, porque começou errado e tem um interesse que, a nosso ver, também é completamente errado, que reduziu o tamanho do Estado. Eu queria até aproveitar o gancho aqui, da Roseli, que você falou da questão da função pública e da função privada, porque, num certo sentido, a leitura que eu faço disso é que tem um pressuposto nessa reforma que você pode transferir a função pública para o setor privado, como se o setor privado fosse capaz de exercer a função pública. Então, acho que seria interessante a gente explorar um pouco aqui questões que estão na função pública que o setor privado simplesmente não é capaz de fazer, né? Até me vem à cabeça uma frase célebre do Keynes, né? O grande economista Keynes dizia o seguinte: não se trata de substituir mercado por Estado ou Estado por mercado, se trata de saber do que o Estado é capaz de fazer, que o mercado não é, e do que o mercado é capaz de fazer, que o Estado não é. Então é uma questão muito mais de meio que cada macaco no seu galho do que você ficar tentando substituir funções de um pelo outro. Então, eu queria aproveitar o conhecimento, né, gigantesco que vocês têm para explorar um pouquinho, até para as pessoas que nos ouvem também, entender as diferenças da função pública para a função privada, né? Imagino que vocês se deparem com isso todo dia, mas se a gente puder explorar um pouco, eu acho que a pandemia também foi um exemplo, né? Mas muita gente acha que, na verdade, o que o Estado faz, qualquer empresa privada poderia fazer, né? Mas não é bem o caso, não é isso, Zé Celso? Exatamente. Eu tenho dito, inclusive, aí nas discussões sobre esse assunto, que o ponto é justamente esse, um dos pontos centrais é esse que você mencionou, a ideia de que são substitutos perfeitos, né? O público e o privado para o desempenho de uma mesma função. E não são, evidentemente, né? Veja, o setor privado, ele opera segundo uma lógica que é, em geral, de curto prazo, em geral, é microeconômica ou, no máximo, setorial, né? No setor dentro do qual a empresa está inserida, e é baseada numa rentabilidade econômico-financeira, né? Ou seja, expressa pela moeda, né? Uma rentabilidade monetária do investimento, do empreendimento, né? Então, o curto prazo, a visão micro, ou setor meso, né, setorial, e expressa monetariamente. Obviamente que a soma agregada dessa lógica pode até engendrar formas de maximização de lucro, de rentabilidade empresarial, etc., mas não necessariamente geram, né, no agregado um bem-estar coletivo, né? Não necessariamente cumprem determinadas funções públicas de âmbito coletivo, ainda mais um país heterogêneo, desigual e continental como o Brasil. Já, por sua vez, o setor público, ele pode operar, né? E essa que é a experiência histórica nos mostra, né? Que é o que faz diferença, né? Para um país no médio e longo prazo. Ele pode operar numa lógica que não é de curto prazo, é de médio e longo prazo. Ele pode operar numa lógica que não é microeconômica, ou sequer setorial, né? Pode ser uma lógica macro, e, portanto, olhando o conjunto do território, ou o conjunto dos setores, ou o conjunto da economia, de modo mais geral, né? E ele pode operar numa lógica que não é monetário-financeira, né? Que é assentada numa lógica de valor social e não de valor propriamente ou estritamente econômico. Então, só essa diferença de natureza, de forma de ser e de agir entre o ente público e privado já denota a impossibilidade de substituir o público pelo privado no desempenho de funções que se destinam a quê? A combater as heterogeneidades e as desigualdades históricas, né, que se destinam a projetar o país, né, internacionalmente de uma determinada maneira,
né, mais altiva ou mais soberana, que se destinam, inclusive, a garantir as condições mínimas de operação dos próprios mercados privados, né, que se destinam a garantir, né, os direitos políticos, civis, sociais, ou seja, o próprio funcionamento da democracia. Né? O mercado não tem condições de garantir o funcionamento da democracia e dos direitos civis e políticos. Né? Quem faz isso é o Estado, por meio da natureza, né, pública, coletiva. Nem sociais, né? Se a gente pensar em educação, e nem sociais, saúde, e nem sociais. Exatamente. Então, evidentemente que essa reforma, pela índole, vamos dizer, fiscalista e privatista que ela tem, ela deve gerar como resultado final o aumento das desigualdades regionais, sociais, de gênero, de raça, né, de todos os tipos, porque é o que eu disse no início, quer dizer, a lógica microeconômica não necessariamente gera equalização do ponto de vista, ou homogeneização do ponto de vista agregado. E esse é o ponto principal, que eu acho que deveria estar no cerne da discussão, né, sobre as funções intrinsecamente indelegáveis do Estado para obter um projeto ou uma trajetória de desenvolvimento nos moldes que a gente considera, vamos dizer, necessárias para um país como o Brasil no século XXI, coisa que o mercado por si só jamais conseguiria entregar. Eu queria ouvir um pouco a Roseli sobre esse tema, que, quer dizer, no fundo o que você está falando é que a função pública é pensar o país e a função privada é ganhar dinheiro, né? Desculpa fazer quase que uma caricatura, né? Exatamente isso. Mas a função pública é justamente pensar coisas que o ganhar dinheiro não te leva a fazer necessariamente. Por isso, obviamente, a gente não está querendo dizer que o mercado e que o setor privado não seja uma parte fundamental de qualquer processo de desenvolvimento, né? Só o que a gente está querendo destacar aqui é que pensar questões como redução de desigualdade, fornecimento de educação, fornecimento de saúde, integração territorial, desenvolvimento tecnológico, assistência de renda básica e tantas outras mais, não são funções privadas de empresas, né? São funções de pensar o país e construir o país. Mas, Roseli, eu queria te ouvir um pouco a respeito disso, porque eu acho que, no fundo, o que está na mesa é essa discussão mesmo, da necessidade ou não da função pública. E o que me assusta muito é que muita gente no país não entende a importância da função pública, estaria disposto, inclusive, a simplesmente suprimir a função pública, porque você transferir tudo para a iniciativa privada significa dizer que, não tem nada que o Estado não faça que o setor privado não possa fazer, né? Isso, que pode ser prejudicial para o próprio setor privado. Né? O Estado faz, né? Ele vai fortalecer o mercado da mesma forma. Então, na hora que você tem creches, oferece, né, a educação básica, vamos pensar nas nossas universidades e todo o trabalho de pesquisa que são feitos nas universidades, né? A saúde do trabalhador. Então, assim, tem muitas das funções do Estado, na realidade, são necessárias para o fortalecimento do mercado. Não existe essa separação, né, de que você teria interesses contraditórios. Mas eu queria pegar o gancho aí do que o Zé Celso lembrou, né, que o Estado ele pode trabalhar no longo prazo. Na realidade, ele deve, né, Zé Celso, trabalhar no longo prazo, mas nos últimos tempos, na realidade, a lógica tem sido curto-prazíssima, né? E o que está acontecendo é exatamente o oposto. Se a gente olhar aí os instrumentos de planejamento que nós temos, constitucionais, vou dar um exemplo do plano plurianual, ele é totalmente esvaziado. Então, ali você não tem metas para os próximos 4 anos, objetivos, diretrizes. Para piorar, você também não tem a garantia de recursos para entregar aquelas metas e aqueles serviços públicos, porque a gente tem o teto dos gastos, que faz com que, ao longo do tempo, você tenha menos recursos orçamentários. E aí, então, para você finalizar o cenário de caos total, você vai fragilizar também os recursos humanos, né? Aí está perfeito, aí você não tem metas, você não tem planejamento, você não tem recursos orçamentários, você não tem pessoas. Né? Isso vai prejudicar o mercado? Certamente, tanto que tem prejudicado. Né? O país não cresceu aí a partir da aprovação do teto dos gastos, veio a pandemia, foi justamente a ação do Estado que impediu o precipício, né, da economia do país, só que agora, no momento em que a gente deveria estar discutindo reconstrução do país, né, em outras bases, o que a gente está fazendo é fragilizando mais um dos pilares do Estado brasileiro. Essa hora já começa a me dar agonia, porque a gente já começa a chegar no final do programa aqui, eu não consegui abordar nem metade do que eu gostaria de perguntar para vocês, mas um tema que eu acho que é a chave nessa conversa da reconstrução é o que está sendo feito no resto do mundo, porque se a gente olhar para a reinvenção, por exemplo, os Estados Unidos está sendo feito do Estado americano, os próprios europeus estão repensando
as capacidades estatais, para não falar dos asiáticos, né, do que a China tem feito, dos coreanos, dos japoneses. Quer dizer, o mundo vive um momento de repensar o Estado, de fortalecer o Estado, né, de reconstruir as capacidades dos servidores públicos, né? Por exemplo, a Inglaterra pensando em criar banco de desenvolvimento, né? Coisas assim que eu até hoje meio que, às vezes eu não acredito que eu estou vendo isso, assim, né? Fala, puta, é verdade isso, né? Mas então eu queria trazer um pouco essa discussão para o contexto internacional, né? E ouvir vocês, porque a contramão que o Brasil está é realmente impressionante, né? É impressionante, assim, o Brasil resolveu fazer o que ninguém está fazendo exatamente nesse momento. O Brasil é meio que a estratégia errada na hora errada, no lugar errado, né, José Celso? Como é que você nos enxerga aí no contexto mundial, né? É totalmente na contramão, né, nesse momento, exatamente. E é interessante lembrar o seguinte, nós fizemos, desde 2019, 2020, nós temos feito vários estudos técnicos para identificar, né, os pontos frágeis dessa proposta da reforma administrativa e sugerir alternativas. Produzimos já praticamente, 3 livros inteiros sobre isso e uma série de artigos de jornal. Fala aqui, se puder, qual é o título dos livros? Para as pessoas tiverem interesse em dar uma olhada. Um livro foi pelo FONACAT, né, um livro que é pelo Fórum Nacional das Carreiras de Estado, que se chama Rumo ao Estado Necessário. Críticas à proposta do governo, né, para a reforma administrativa e alternativas para uma reforma republicana e democrática para o século XXI. Um outro livro que a gente publicou pela AFIPEA, a própria associação do IPEA, de servidores, é um livro que se chama Reforma Administrativa Bolsonaro-Guedes, Autoritarismo, Fiscalismo e Privatismo, justamente as 3 palavras-chave que eu acho que definem a essência dessa reforma, né? E um terceiro livro que, na verdade, saiu na forma de uma edição especial da REBAP, que é a Revista Brasileira de Administração Política, que é uma revista editada pela UCITEC, em parceria com a Universidade Federal da Bahia, e que tem um título também, que é a Reforma Administrativa e as suas implicações econômicas, sociais e territoriais. Então, esses 3 documentos, entre outros, trazem uma série de estudos críticos à proposta e alternativas. Um dos capítulos de um desses livros faz justamente um balanço internacional das reformas administrativas havidas na Europa, com base num livro que foi publicado pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, em 2014 ou 13, se eu não me engano, em que ele mostrava o seguinte, nesse livro, né, uma experiência, percorre experiências de reforma administrativa em mais de 15 países da Europa, e mostra o seguinte, que após a crise de 2008, né, da crise internacional financeira de 2008, a grande parte dos países e dos organismos internacionais induziram reformas administrativas dessa mesma índole fiscalista e privatista que está sendo agora tentada no Brasil. Não é? A Itália, a Alemanha, a França, Portugal, Espanha e etc. E o livro tenta mostrar que passados, naquela ocasião em que o livro foi publicado, 5, 6 anos dessas primeiras reformas, os resultados eram terríveis, tanto para a capacidade, né, o enfraquecimento da capacidade dos estados de enfrentar a própria crise que continuou em curso, né, anos posteriores naqueles lugares, como enfraqueceu o estado de bem-estar que se construiu, né, na Europa no pós-guerra. Né? Então, houve uma precarização dos serviços públicos, houve uma diminuição da cobertura das políticas sociais, de modo geral. E agora, no período 2015 e 16 para cá, vários desses países começaram a reverter aquelas propostas e aquelas reformas que tinham a mesma índole que essa reforma nossa. Né? Você olha hoje Portugal, França, né? E por conta da pandemia que você citou, mais ainda agora, né? Alemanha, Inglaterra, que você mencionou aí, quer dizer, os países todos agora estão não só reativando as capacidades do Estado para reanimar a economia do ponto de vista capitalista, né, mas estão também desmontando ou revertendo reformas liberais, reformas fiscalistas e privatistas que haviam enfraquecido a capacidade dos Estados, sobretudo no que diz respeito à proteção social. Então, nós estamos completamente, não só atrasados, como indo no sentido oposto às experiências exitosas internacionais
no campo do enfrentamento da crise, que são de múltiplas dimensões, né? Então, esse é um aspecto importante. A outra coisa que eu queria mencionar sobre isso é o seguinte: a gente, quando fala de reforma administrativa na história brasileira, a gente sempre lembra lá do DASP, nos anos 30, com Getúlio, a gente lembra, né, do Decreto-Lei 200 na ditadura militar, no PAEG, né, o Plano de Ação Econômica do Governo no começo da ditadura, a gente lembra da reforma gerencialista do Bresser, né, e de uma série de micro-reformas que vieram acontecendo até desembocar agora nessa proposta da reforma administrativa, ou a deforma administrativa Bolsonaro-Guedes. Né? Mas a gente esquece que a Constituição de 88, embora não com esse nome, mas ela promoveu uma reforma administrativa, essa sim, de índole republicana e democrática, e que estava em implementação no país ao longo desses últimos 30 anos. Né? E está, a rigor, né, na prática. Reforma essa que estava assentada em 5 pilares, né, que foram inspirados, inclusive, pelas experiências europeias exitosas de construção dos estados de bem-estar, etc., né, e que sempre explicaram o sucesso da atuação desses estados no campo da proteção social e etc. Né, quais pilares eram esses? A estabilidade, justamente a estabilidade, né, do servidor no cargo público, na função pública, né, por uma série de razões que aqui a gente pode avançar, se for possível. A remuneração adequada e previsível ao longo do ciclo laboral. Então, obviamente, ninguém está defendendo aqui super salários, mas estamos defendendo uma política de remuneração condizente com a responsabilidade e complexidade do cargo na função pública. Né? A questão da capacitação permanente, né, sem o que o próprio incremento, né, institucional se torna impossível no setor público. Porque uma coisa importante é isso, quer dizer, os liberais eles vendem a ideia de que choques de gestão são o caminho para melhorar o desempenho do Estado. Né? E a experiência internacional mostra que o incrementalismo institucional é que explica o sucesso. Não, na verdade, é até uma contradição com a visão liberal de que você precisa investir em educação, né? Porque se você precisa investir em educação, você tem que investir em educação dentro do Estado também. Completamente. Né? Ou seja, o que a Constituição de 88 introduziu, que foi a obrigatoriedade do concurso público, né, para acesso aos cargos estáveis, né, e a construção de uma infrainstitucionalidade constitucional que previa, né, progressão na carreira por meio de capacitação no setor, no ambiente de trabalho, cursos por meio de escolas de governo e coisas do tipo, era uma coisa que, ainda que né, a gente estivesse necessitando aperfeiçoar, evidentemente, mas era uma coisa que estava em institucionalização e explica, inclusive no caso brasileiro, os ganhos de produtividade que, ao contrário do que dizem os liberais, estava acontecendo no setor público brasileiro. Né, os ganhos de eficiência. Né? Então, vejam, a estabilidade, remuneração, capacitação permanente, uma coisa muito importante, né, que é a cooperação no ambiente de trabalho, ao invés da competição engendrada pelas reformas gerencialistas e liberais, né, que explica o bom desempenho institucional do setor público. Né? E, por fim, uma coisa que nunca foi regulamentada da Constituição brasileira, que é a liberdade de organização e de atuação sindical no âmbito do setor público. Algo que não está na reforma administrativa, mas que, por meio de outros mecanismos, o atual governo vem tentando constranger, né? Dificultar e impedir a atuação coletiva no âmbito do setor público. Então, os 5 fundamentos que, historicamente, explicavam, né, os ganhos paulatinos, incrementais de produtividade do desempenho no resto do mundo, também estavam presentes na institucionalidade brasileira desde 88. Só que, óbvio, né, eles nunca foram tratados de uma maneira orgânica, né, e nunca foram levados em consideração para fins de uma avaliação do desempenho estatal à vera, né, porque os liberais acusam o governo de ser grande, caro e ineficiente, mas, na verdade, essas 3 coisas são falsas do ponto de vista dos dados, do ponto de vista das análises mais acuradas sobre o assunto. Boa. Tem um tema que eu assim, não queria terminar aqui a nossa conversa sem tocar nele, que é a questão dos 3 poderes. Né? Queria ouvir um pouco também de vocês, passando agora para a Roseli, como é que fica essa discussão entre judiciário, executivo, legislativo, dentro desse contexto da reforma?
Então, na realidade, a mídia, às vezes eu não sei se é desonestidade ou ignorância mesma, muitas vezes ela distorce o que está lá na reforma administrativa, no substitutivo. O que é apresentado vai afetar todos os servidores atuais e futuros de todos os poderes. O grupo que não está incluído na reforma administrativa são os membros de poder. Então, aí eu estou falando dos juízes, procuradores, promotores e os militares, né? Então, assim, o servidor do judiciário, o servidor do legislativo, eles vão sim ser afetados, e isso também é válido para as 3 esferas, né? Às vezes as pessoas esquecem, né? A gente é muito focado de olhar a União, né? Pela força da União e da Presidência da República, mas essa é uma reforma que também vai afetar estados e municípios. Então, se a gente imagina, né, um processo em que você vai esvaziar a capacidade do Estado de ofertar serviços públicos no nível da União, imagina o que pode acontecer, né, em burocracias que ainda nem conseguiram alcançar o nível de profissionalização que a gente tem na União, né, os 5.500 municípios e os 26 estados e o Distrito Federal. Então, a reforma, ela vem realmente para pá de cal da pilhagem, né? Eu costumo dizer assim que as nossas classes dominantes desistiram de qualquer projeto de desenvolvimento econômico-social do país, né? O país foi destruído e agora a gente está no momento da pilhagem. Então, a reforma administrativa é o último ponto desse processo de pilhagem, o que também, né, Paulo e Zé, não quer dizer que vá acontecer. Eu acho que os servidores estão muito organizados, agora é o foco no Congresso Nacional, é ali que vai se decidir, né? Parcela, eu acho que inclusive da população que percebeu o grau de desmonte que significa essa reforma administrativa também está reagindo, e eu tenho a expectativa que essa pilhagem final do Estado e da sociedade vai conseguir ser impedida aí com a nossa articulação. Eu vou, a gente já vai passar para as considerações finais, mas só um detalhe técnico ali, Roseli, você falou da diferença dos membros do poder e dos servidores, né? Como é essa questão? Porque os desembargadores juízes são considerados membros. Se você puder só explicar um pouquinho melhor. Isso. Então, a reforma ela é focada no artigo 37 da Constituição, que fala de servidores públicos. Membros de poder, quem é membros de poder do legislativo? São os deputados e senadores. Né, no judiciário, são os juízes, eles não se confundem com o serviço público e muitas vezes não querem ser confundidos, na realidade, eles fazem questão de dizer que não são servidores públicos, eles estão até em outra parte da Constituição, acho que é o artigo 102, 101, que vai falar do judiciário, Ministério Público também. Então, a reforma ela é focada nos servidores públicos civis, né, inclusive os militares estão fora, membros de poder estão fora. Não acho que isso, às vezes eu vejo uma crítica dos liberais, eles deveriam estar na reforma. Não, a reforma não deveria existir como tal, né? Você colocar mais pessoas lá dentro não vai melhorar, você só vai piorar, né? Então não deveriam estar, porque ela não deveria existir dessa forma. Então, mas eles estão fora, né? Juízes, procuradores, promotores, ministros de tribunais de conta, enfim, boa parte, quase todos eles estão fora. O que, numa outra reforma que focasse, inclusive, na redução de desigualdades dentro do serviço público, eles deveriam estar dentro, porque justamente na hora, se você quer ter uma visão fiscalista e de redução, não fiscalista, mas redução de privilégios, efetivamente, você começaria por aí, e não justamente naquele servidor que está ali na ponta, que são os professores, os assistentes sociais, né, os enfermeiros. Então, a gente está fazendo tudo de ponta cabeça. Boa. Bom, a gente está chegando no final aqui, infelizmente, para o meu desespero, mas eu queria pedir já umas considerações finais aqui do Zé Celso, da Roseli também, do que a gente leva para casa aqui dessa discussão e do que é importante, né, que as pessoas levem para casa, né, do que a gente está conversando. Sim, a Roseli mencionou bem. A proposta, conforme ela foi avançando pelo Congresso, né, e pelas comissões e audiências públicas, ela foi mostrando a sua cara, né? E a piada pronta sobre isso é a seguinte: nas audiências públicas, eu acompanhei boa parte delas, participei de algumas, a oposição leva convidados, evidentemente, para criticar e propor outras coisas alternativas, e o governo, a base governista, convida pessoas para defender a proposta. Pois bem,
em praticamente nenhuma das audiências públicas que eu presenciei e participei, eu vi membros convidados pela base governista conseguirem defender a proposta. Né? Então, mesmo os convidados acadêmicos, especialistas, etc., que vieram a convite da base governista, conseguiram defender a proposta. Então, isso mostra que a proposta ela não para em pé, ela não tem pé nem cabeça. E, na medida em que isso foi ficando claro, os próprios servidores foram tomando também, né, pé da situação e foram criando um movimento de resistência mais orgânico, mais coletivo, que eu acho que vai ser capaz de barrar essa proposta. Porque agora a discussão agora é uma discussão cara ao presidente da Câmara, que encampou para si a ideia de aprovar a qualquer custo, quer dizer, né, usando de, inclusive, artifícios pouco republicanos, vamos dizer assim, né, comprando deputados ou votos por meio de liberação de emendas de relator, de emendas do próprio presidente, que são parte do orçamento secreto, né, da Câmara dos Deputados. Né? Então, ele chamou para si essa responsabilidade porque ele tem esse compromisso de entregar alguma reforma privatista desse tipo ao mercado, né? Ao mercado financeiro, sobretudo. Né? Mas o conjunto da sociedade, dos servidores e de grande parte, inclusive, da base governista no parlamento, já sabe que a proposta ela é perniciosa para o Brasil. Então, eu tenho muita esperança, convicção, né, de que a gente vai conseguir, por meio desse trabalho de esclarecimento da opinião pública, de informação qualificada, que estamos fazendo aqui hoje, por exemplo, né, nós vamos conseguir alertar essa base, ainda sensível a argumentos racionais, de que essa proposta não pode ser aprovada e vamos superar essa fase terrível, né, da vida nacional. E aí, quem sabe, pensar o ano que vem, de fato, os fundamentos de uma reforma de natureza republicana, democrática, dirigida, né, ao fortalecimento das capacidades do Estado para o desenvolvimento. Boa. Fantástico, Zé Celso. Obrigado. Roseli, suas palavras de esperança aqui para a gente. Eu estou já terminando a conversa um pouco mais esperançoso. Não, eu acho que tem que ter esperança, sim, gente. Ninguém disse que o avanço civilizatório seria fácil. Num país tão desigual, né, tão violento, enfim... às vezes a gente fica com uma certa síndrome de vira-lata, mas o plano era outro, Paulo e Zé. O plano era ser um país muito mais perverso, né? Se a gente ainda consegue ter um SUS, se a gente consegue ter aí um conjunto de políticas sociais que reduzam um pouco a vulnerabilidade e enfrente um pouco o nível de pobreza e pobreza extrema que a gente teve, foi com muita luta, porque o plano sempre foi mais perverso, era para ser muito pior. Então, o que a gente defende hoje, não só, né, em relação à reforma administrativa, mas outras frentes, é justamente a gente retomar, né, um processo de avanço civilizatório, porque eu acho que a gente está realmente num período aí do Império Contra-Ataca, mas eu acredito que com muito esforço, né, com muita luta, a gente consegue reverter, senão a gente não estaria aqui no meio do feriado, né, gravando um podcast sobre a reforma administrativa. É porque a gente realmente acha que é possível reverter esse cenário e voltar a fazer uma construção aí de um país mais justo e solidário. Boa. Roseli Faria, muito, muito obrigado. Zé Celso, fantástico. Vocês deram uma aula incrível para a gente aqui. Um espaço de tempo curto, né, um esforço realmente heróico, né, de passar tantas ideias e tantas coisas importantes aqui para que todos tenham acesso, né, enfim, para que a gente possa fazer um debate mais aprofundado e racional. Inclusive, eu gostei de você ter usado essa palavra racional, né, vamos parar para pensar no que a gente está fazendo com o nosso setor público, né, e é fundamental que a sociedade, que todo mundo se engaje nesse pensamento e nessa reflexão, né. Então, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês, é um prazer recebê-los aqui, uma honra, especialmente no feriado. Vamos registrar aqui que a gente está no feriado, aqui fazendo isso por amor à arte, né? E agradeço a todos, então, todos que nos ouviram também. Tenho certeza que foi uma experiência bem legal e muito útil para esclarecer tudo que está envolvido aqui na questão. Obrigado, gente. Maravilha, obrigado. A gente que agradece.